Olá pessoal, hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história do Brasil, explorando um tema muitas vezes que é deixado de lado, mas que é essencial para entendermos a nossa identidade como nação. São o que? As políticas indigenistas, que foi colocada aí entre o fim do Império e a Primeira República. Então, durante esse período, o Brasil estava passando por profundas transformações. O Império estava chegando ao fim e a República estava já nascendo e trazendo consigo novas ideias, novas leis, né, e novos desafios. Mas enquanto essas mudanças ocorriam nas cidades, nas grandes fazendas e nos centros políticos, a vida dos povos indígenas seguia uma trajetória muito diferente. Para eles, as mudanças significativas significavam, né, novas ameaças, novas formas de controle e, em muitos casos, mais violentos. Então, gente, vamos entender como a Primeira República e como ela colocou as primeiras políticas indigenistas que foram aí moldadas, começando com o Serviço de Proteção aos Índios, o SPL. Uma instituição que, apesar de seu nome, muitas vezes falhou em proteger verdadeiramente os direitos das terras e dos povos indígenas. Além disso, vamos comparar essas políticas do passado com a legislação indigenista atual, que ganhou força com a Constituição de 1988, um marco de garantia dos direitos indígenas. Por fim, também vamos refletir sobre a importância da diversidade cultural dos povos indígenas na formação de nossa identidade. E reconhecer essa diversidade é reconhecer que o Brasil é muito mais do que um país de um só povo. É uma grande nação de muitas culturas, línguas, tradições e com todas contribuindo para que somos hoje. Então, continuando aí com a nossa aula, né, falando a respeito aí das políticas indigenistas do fim do Império e até a Primeira República, né? Então, nessa aula exploraremos a política indigenista no Brasil, desde o fim do Império até a Primeira República. Discutiremos aí o contexto histórico e as ações do Estado e o papel aí do Serviço de Proteção aos Índios, e também a Fundação aí Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Analisaremos também a legislação indigenista e refletiremos sobre a diversidade cultural dos povos indígenas na formação da identidade brasileira. Então, gente, logo no início aí da nossa aula, vamos entrar já com duas questões, né, para a gente analisar ela e no final da aula tentar respondê-las, tá? Então, com a chegada dos colonizadores portugueses no século XVI, impactou as culturas e a sociedade dos povos indígenas no Brasil. E quais foram as principais mudanças que ocorreram nas suas formas de vidas tradicionais? E também outra questão, como você vê o índio e o que pensa sobre? Fazendo aí mais uma introdução a respeito dessas questões. Então, que ela pede? Essa questão busca explorar o choque cultural e as transformações dos povos indígenas que enfrentaram aí, né, com a colonização, né, o choque cultural, quando os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil, né, no continente, os dois lados, na realidade, tiveram um choque cultural, né? Costumes diferentes, jeitos diferentes, então teve realmente, né, essa cultura, esse choque cultural. E com isso, também, com essa colonização, veio o quê? Incluindo também a perda de territórios
e também a imposição, né, de novas religiões, novos costumes, né? Eles impondo a cultura europeia, deixando a cultura dos povos originários, dos índios, de lado, né? E também as consequências sociais e econômicas aí dessa mudança. Nós vamos aí passar um vídeo agora para saber, num contexto geral, o que o brasileiro pensa do índio. Né? O que ele acha que é um índio, os povos indígenas. Né? Então vamos lá, gente. Sou pataxó, sou xavante, cariri, yanomami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, puniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, puniô, tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Eu não sei responder nada, não. O índio? Não, nada. Do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio eu acho que seja uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimbururé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas, quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, o modo de vida. Não tem um aprofundamento. No descobrimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e é sempre assim que a gente via todo ano. Eu aprendi como eles eram antigamente e o que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. O índio não existe, índio é no passado, índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Kaxinawá, que também se chamam Runiquim, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com uma flechazinha, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica bravo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica bravo. Por que nós estamos ficando bravos? Porque eles trazem a doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria, são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22.000 pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi Cobenal Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximos da gente, a capital é Boa Vista, Roraima. O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente só notícia mal em relação ao índio.
É o que nós temos vindo. Sobre índio, só discriminação. Discriminação, tudo violência contra o índio. Nada positivo para o índio. A gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos, né? Mas o que o índio realmente eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito o que aprender com nós. Os Achaninca, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Eu sou Francisco Bianco, nome na língua indígena é Xanxa, e sou do povo Achaninca, sou daqui do Rio Amônia, no estado do Acre. Você é índia? Sou. Eu tenho orgulho de ser. Sou. Respondeu assim tão pensando. Porque eu me considero, porque eu sou uma índia, eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Sou descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Oi, tem vários índios que se sair da aldeia fora que dizem assim, é índio, eles não querem dizer que é índio, não. Não quer ser, não. E outros que não é índio, desejam ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, não tem deles que não querem ser índio. E outros que não é, querem ser índio. Porque diz que o índio, por o mundo, era discriminado. Se fosse dizer que era índio, não tinha chance, não tinha vez. Índio que era índio, era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fosse primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. Os Pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente. O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou líder indígena Pancararu, Brejo dos Padres, minha moradia é Saco dos Barros. Acho que o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índia, né? Parece que não é gente, né? Mas na realidade é. O preconceito contra o índio é porque o índio ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso. Eu acho muito preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso. O índio já nasce com preguiça. Na verdade, eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso. Já é uma discriminação, né? Das piores, que eu acho. Porque eles não entendem que, como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles. O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra, e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas, a grande maioria da população não gosta de índio, vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. Isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zilene Crim Inácio, sou da etnia Caingangue. Eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena Carreteiro.
O povo caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Eu acho que índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca. Ah, que é um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio pra mim é ver aquele índio mesmo, falar com a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios assim, com aqueles pratos, não sei o que era, nos lábios. Isso pra mim é um índio de verdade. Irmã, dia de nesta uga água borta Minas Gerais Sertané Minas Gerais não toma conta na que o seu Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem um contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Porque o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve apenas ser no mato, em palavras, assim, na verdade, né? Na região deles, nas ocas deles, né? Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Em produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Mas aqui são caboclos, eles votam. Faz tudo igual o branco. Não. Você acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensavam que saber escrever, falar português, deixava de ser índio. O que a gente fomos? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio. Falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4.000 pessoas no Brasil e mais 12.000 na Colômbia e Venezuela. Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Içana, do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Meu amigo, do jeito que está agora, se a gente não tomar uma providência, não vai ter mais gente não. Vai acabar. Vai ser só lenda. Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer. O povo branco está acabando com os índios, tomando suas terras. Infelizmente, estão se acabando. Daqui a um tempo você vai chegar e vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda, o índio. Hoje ainda dá para dizer que eles existem, que eles ainda estão lá, e que ainda a gente nem encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais. O índio não está acabando. O índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente, pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso, né? As retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não. Mesmo que nós façamos as nossas faculdades e estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Kaxinawá, Yanomami, Guarani, Terena, Caingangue, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam uma população de 150.000 pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350.000 pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. É com prazer e valor.
Então aí, pessoal, falando aí no contexto histórico, né? O período entre o fim do Império em 1889 e o início da Primeira República foi marcado por profundas transformações políticas e sociais. A mudança do regime trouxe novas abordagens para a administração nos territórios e na integração dos povos indígenas, refletindo o desejo de modernização e o controle do território nacional. A situação dos povos indígenas aí no fim do Império, né? Então, no fim do Império, os povos indígenas eram frequentemente vistos como um obstáculo ao progresso e à civilização. A política governamental visava a integração forçada desses povos à cultura nacional, então desconsiderando as suas tradições e direitos. A abordagem predominante era a assimilação, sem respeito pelas suas culturas e os modos de vida. Então, vocês já observaram aí qual que era a situação dos povos indígenas aí no final do Império e início da Primeira República, né? Então, os desafios enfrentados pelos povos indígenas. Então, com a expansão do território, a chegada de novos colonos, os povos indígenas enfrentaram graves desafios, incluindo a perda de terras e violação dos seus direitos. As políticas de colonização e a pressão para a integração causaram conflitos e desestruturação das comunidades tradicionais. Então, temos os exemplos aí de políticas, né, que foram colocadas aí ao longo do tempo, né, políticas indigenistas, né? Então, lá no século XVI, né, na primeira lei em 1570, a primeira lei da liberdade indígena, né? Então, embora fosse uma lei que garantisse a liberdade indígena, havia algumas exceções que permitiam a escravização dos indígenas, né? Já lá no início do século XVII, a lei que reafirmou a liberdade dos indígenas. Então, com a lei de liberdade era descumprida, buscou reafirmar os direitos à liberdade dos indígenas em suas exceções. Já lá no final do século XVI, o regimento das missões, o decreto para os estados do Maranhão e do Grão-Pará, regulamentou os missionários que cristianizavam os indígenas, bem como o fornecimento de indígenas para mão de obra. Já lá no século XVIII, né, no meio do século XVIII, a lei da liberdade indígena proibia a escravidão e libertava os indígenas escravizados no Grão-Pará e no Maranhão. Por resistência dos colonizadores, a lei logo foi revogada. Então, não teve muito êxito, né, essa lei. Já de 1757 a 1758, o Diretório dos Índios para o Grão-Pará e Maranhão, em 1557, para toda a América Portuguesa, em 1758. Transformaram o aldeamento em vilas para fim dos controles dos missionários, o incentivo da miscigenação dos indígenas com os brancos, a proibição das línguas indígenas nos aldeamentos e a proibição da escravidão de novos indígenas. Em 1798, abolido o Diretório dos Índios. Os indígenas deveriam ser integrados sem intermediários e poderiam ser forçados a prestar serviço nos corpos de trabalhadores no Maranhão e no Grão-Pará. Lá em 1845, aprovação do Regulamento das Missões, a primeira política unificada do Império para os indígenas. Confiavam no aldeamento, controlando aí por diretores militares. Em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio, né, se iniciou, o SPI. Com a República, o Estado passa a integrar os indígenas à nação de maneira que se tornassem civilizados. Em 1952, a criação do Parque Nacional do Xingu.
parque que tinha o objetivo de ser a área de proteção para vários povos indígenas. Foram retirados de suas terras de origem para viver no parque. Em 1967, a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, devido a denúncias de crimes cometidos por agentes do SPI contra os indígenas, foi criado um novo órgão indigenista. Lá em 1973, a criação do Estatuto do Índio, pela tutela e assimilação, colocou o indígena como incapaz de gerir a si próprio e previu a sua assimilação à sociedade brasileira como um processo desejável e inevitável. 1979, criação da União das Nações Indígenas, a UNI, um instrumento da luta indígena que permitiu a defesa dos direitos indígenas durante a Assembleia Constituinte em 1987-88, assegurado pela Constituição de 1988. Então, a política para os povos indígenas ao longo do tempo, então durante lá o Império, de 1822 a 1889, houve várias propostas para os indígenas, desde projetos que previam os indígenas como uma alternativa à escravidão africana, até aqueles que desejavam integrá-lo na nação brasileira. No entanto, muitos cidadãos brasileiros desejavam que os indígenas fossem eliminados de suas terras e eles fossem eliminados de suas terras liberadas. Assimilacionistas, que propõem o assimilacionismo, teoria que prega a integração dos diferentes grupos e culturas, grupos étnicos e culturais a uma sociedade. Já na primeira lei nacional para os indígenas no século XIX, o Regulamento das Missões de 1845 previa que os indígenas fossem retirados de suas terras de origem, passado a viver em aldeamentos colocados por diretores que exerciam funções militares. Havia também padres que deveriam convertê-los ao catolicismo. Essa era a política assimilacionista que previa que, ao longo do tempo, os indígenas desaparecessem integrados à nação. O Serviço de Proteção ao Índio. Então, visando resolver a questão indígena, o governo decidiu criar, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios, os SPI, cuja a direção foi entregue ao Marechal Rondon. A principal meta do SPI era promover a integração total do indígena à nação brasileira. Rondon partia do pressuposto que os indígenas eram um ser arredio e agressivo, e por isso precisava ser pacificado para depois ser integrado à civilização. A integração do indígena deveria seguir 3 passos: atrair, pacificar e integrar. Então, para isso, a Comissão Rondon criou turmas de pacificação, que, ao contatar os indígenas, deviam estar conscientes de que estes poderiam reagir, inclusive atacando quem invadir seu território. E por isso as comissões de pacificação eram orientadas a não revidar aos ataques e mostrar que tinha intenções pacíficas. Daí atribuíram a Rondon a conhecida frase: morrer se for preciso, matar nunca. É preciso reconhecer
no entanto, que a política indigenista do SPI, segundo o qual os indígenas deviam ser incorporados à nação, teve um resultado desastroso, causando as perdas de vidas e terras indígenas. Além disso, o SPI não conseguiu impedir a tomada de terras indígenas no noroeste de São Paulo, no Paraná e Santa Catarina e no Mato Grosso, nem evitar agressões aos povos indígenas por parte dos castanheiros e seringalistas da Amazônia. Então, por volta de 1955, a população indígena era apenas 100 mil a 150 mil pessoas. Muitos povos que começaram a ser contatados pelo SPI em 1910 tinha sido reduzido a uns poucos indivíduos, ou simplesmente extintos. Entre eles, os Chetas, no Paraná, o Otchavantes, em São Paulo, e os Botocudos, no leste de Minas Gerais, os Pataxós, na Bahia, os Mambiquaras, no Mato Grosso, e dezenas de outros. Aqui tem uma figura, né? Em um dos seus primeiros contatos com os indígenas, Rondon leva presentes para Pérez, né? O soldado aí, a foto dele, de Luiz Thomas Reis, né? O acervo do Museu do Índio. As políticas indigenistas na Primeira República. Então, a Primeira República de 1889 a 1930, durante a Primeira República, em 1889 a 1930, as políticas indigenistas continuavam com a mesma visão assimilacionista do período imperial. A legislação e as ações governamentais procuravam integrar os índios à sociedade, na sociedade brasileira, sem levar em conta as suas especificidades culturais e direitos territoriais. Então, a criação do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios foi criado com o objetivo de proteger e integrar os povos indígenas. O SPI visava organizar a vida dos indígenas e resolver conflitos. Mais frequentemente, as suas ações foram criticadas por sua abordagem paternalista e por não respeitar a autonomia das comunidades. Então, a SPI implementou diversas políticas para tentar civilizar os indígenas, incluindo a promoção da agricultura e a educação. No entanto, a abordagem do SPI muitas vezes ignorava a vontade as tradições dos povos indígenas, resultando em conflitos e resistência. Então, as limitações do SPI incluíram a falta de recursos e a falta de compreensão das realidades culturais e sociais das comunidades indígenas. A política de tutela imposta pelo SPI frequentemente gerava mais problemas do que soluções e perpetuando a marginalização dos povos indígenas. Então, gente, como nós vimos aí, a solução do SPI acabou não funcionando, né? Então, em 1967, o SPI foi substituído pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, né, que figura até hoje no governo. Então, a FUNAI assumiu a responsabilidade pela proteção e promoção dos direitos dos indígenas, buscando a promoção dos direitos indígenas, buscando melhorar as políticas públicas e a relação do Estado com a comunidade indígena. Então, embora aí a FUNAI, né, com seus desafios, a FUNAI tenha buscado implementar políticas mais respeitosas e a continuidade das práticas de tutela e a falta de recursos ainda representam desafios.
a FUNAI enfrentou dificuldades para efetuar a proteção e a promoção dos direitos indígenas, devido à falta de apoio e às pressões políticas. A Constituição de 1988 e os direitos indígenas. Então, gente, a Constituição Federal de 1988 foi marcada na proteção dos direitos aos povos indígenas no Brasil. O artigo 231 reconheceu o direito dos povos indígenas à terra e à preservação de suas culturas, marcando um avanço significativo na política indigenista no país. Então, com a Constituição, houve avanços importantes com a demarcação de terras indígenas, a criação de políticas públicas para apoiar a cultura e os direitos indígenas. No entanto, ainda persistem desafios relacionados à implementação, uma implementação plena, né, desses direitos. A diversidade cultural e a identidade brasileira. Os povos indígenas têm um papel fundamental na formação da identidade cultural brasileira. Suas tradições, línguas e conhecimentos contribuíram significativamente para a diversidade cultural no Brasil, enriquecendo a cultura nacional com uma ampla gama de expressões culturais. Apesar dos avanços legais, os povos indígenas ainda enfrentam desafios significativos com a invasão de terras, a exploração de recursos naturais e a violência. A luta e a implementação e respeito aos direitos conquistados continua sendo uma realidade diária para as comunidades indígenas. Então, gente, concluindo aí nossa exposição aí, nossa aula, as políticas indígenas no Brasil evoluíram ao longo dos anos, mas ainda não há muito a ser feito para garantir a plena proteção e o respeito aos direitos dos povos indígenas. E a reflexão crítica sobre essas políticas é essencial para promover um futuro mais justo e equitativo. Então é isso, gente. Nós vamos encerrando aqui essa parte da aula. Vamos fazer a nossa finalização e vamos fazer aí também um comentário a respeito das leis que foram aí incluídas, né, na nossa Constituição aí de 1988. Então concluímos. Hoje exploramos um capítulo crucial da história brasileira, as políticas indigenistas, entre o fim do Império e a Primeira República. Vimos como, nesse período de transição, o Estado brasileiro estabeleceu políticas sob o pretexto de proteger os povos indígenas. Muitas vezes resultaram em perdas de suas terras e na violação dos seus direitos e na tentativa de assimilá-los à cultura dominante. Analisando a criação do Serviço de Proteção dos Índios, do SPI, uma instituição que, apesar de suas intenções declaradas, muitas vezes agiu em benefício dos interesses econômicos e políticos dos não indígenas. Também discutimos a transição para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e como essa mudança refletiu numa evolução nas políticas indigenistas. Embora muitos desafios tenham persistido ao longo do tempo, como a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil deu um passo significativo no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, garantindo a demarcação de suas terras e protegendo aí a sua cultura e o modo de vida. E esse marco legal representa um avanço, mas também nos lembra que a necessidade da constante de violência, luta para garantir que esses direitos sejam efetivamente respeitados. Então concluímos que as políticas
indigenistas do passado foram marcadas por condições e falhas, mas que elas também abriram aí um caminho para discussões, né, amplas sobre a necessidade de proteger e valorizar a diversidade cultural dos povos indígenas. Hoje, mais do que nunca, é essencial que reconhecemos a importância dessa cultura para a formação da identidade brasileira. E aqui nós comprometemos a respeitar esses povos não apenas como uma dívida histórica, mas como uma responsabilidade presente e futura. A história dos povos indígenas do Brasil é uma história de resistência, resiliência e coragem. E o nosso dever como cidadãos é aprender com essa história para contribuir um pouco com o país, que realmente valorize o respeito de todas as suas culturas e povos. E é isso, gente. Até a próxima. Abraço a todos e fiquem com Deus. Nas terras do Brasil, tão vastas e ancestrais, povos que aqui viviam, guardiões de ideais. O fim do império chegou, com promessas e mudanças, mas as leis indigenistas eram apenas alianças. Os discursos falavam de proteção e civilização, mas nas entrelinhas havia outra intenção. Tutela e assimilação, o Estado impôs seu poder, e as vozes dos povos mal podiam se erguer. Entre o fim do império e a república nascer, as políticas indigenistas eram sombras a crescer. SP e FUNAI, o caminho a traçar, mas o que foi perdido é difícil resgatar. Na Constituição de 88, um novo amanhecer, mas as feridas do passado ainda estão a doer. Mas feridas do passado ainda estão a doer. Um serviço de proteção, o marco foi criar, mas com mãos de ferro tentaram moldar os povos indígenas em normas a seguir, enquanto a cultura deles começava a se diluir. A FUNAI surgiu com promessas de olhar para a diversidade e o direito respeitar, mas o peso da história nas costas carregou, e a luta por justiça o tempo ainda não calou. Entre o fim do império e a república nascer, as políticas indigenistas eram sombras a crescer. SP e FUNAI, o caminho a traçar, mas o que foi perdido é difícil resgatar. Na Constituição de 88, um novo amanhecer, mas as feridas do passado ainda estão a doer. O passado nos ensina, mas também nos faz pensar o que foi feito e o que ainda falta alcançar. Palavras da lei, nas promessas do Estado, o direito à terra e a cultura ainda é negado. Na Constituição de 88, uma luz a brilhar, os direitos dos povos ali estava a declarar. Mas o caminho é longo, a estrada é sinuosa, e a justiça ainda é uma promessa preciosa. Comparar os tempos é feitiço do que foi, as políticas de ontem, as de hoje e os depois. A tutela do Estado, a assinação forçada da riqueza cultural, uma luta declarada. Entre o fim do império e a república nascer, as políticas indigenistas eram sombras a crescer. SP e FUNAI, o caminho a traçar, mas o que foi perdido é difícil resgatar. A Constituição de 88, um novo amanhecer, mas as feridas do passado ainda estão a doer. A diversidade indígena está nossa verdade, a formação de um povo com toda a identidade. Respeitar, reconhecer, é preciso insistir para que a história indígena possamos redescobrir. Os originários na alma do Brasil, sua voz, sua luta é um grito que não se ouviu. O futuro espera, com justiça e igualdade, a história com justiça é da nossa realidade. Mas feridas do passado ainda estão a doer. O passado nos ensina, mas também nos faz pensar. Foi feito o que ainda falta alcançar. Palavras da lei, nas promessas do Estado, o direito à terra e a cultura ainda é negado. O passado nos ensina, mas também nos faz pensar. O que foi feito, o que ainda falta alcançar. Palavras da lei, nas promessas do Estado, o direito à terra e a cultura ainda é negado. Uma luz caminhar.
uma luz a brilhar, direito dos povos.